foi ficando mais fácil e acessível de informação. Mas esse tudo é tudo de bom e tudo de ruim. E muitas vezes essas crianças, esses adolescentes foram tendo acesso a informações e a pessoas que estavam do lado da criminalidade. Não só virtualmente, mas naquele momento cooptando virtualmente, mas atuando fora dali. Quando a gente fala em violência nas escolas, a gente pode, sim, traçando um parâmetro, falar que essas crianças e adolescentes, de alguma forma, tiveram o contato com essa violência, com essas ações, por tudo aquilo que elas vivenciam e têm de informação pela internet. Porque se a criança não tem a informação, muito difícil ela se atrair por algo que ela não tem informação, que não é propagado. Na internet, tudo é propagado. É como eu disse, o lado bom e o lado ruim. E essa parte de violência, essa parte de preconceito, a parte do bullying. É isso que eu ia perguntar. O bullying potencializa esse tipo de situação. Porque você vai criando naquele indivíduo gatilhos, você vai criando e alimentando questões que, na hora que ele sente algo de diferente, como sendo vítima de bullying, ele sente raiva, o que ele vai pensar? Vou me vingar. E aí ele vai buscar formas de querer se vingar, e justamente se o bullying é dentro do ambiente escolar, o que ele vai querer? É praticar um ato de violência dentro daquele ambiente, onde ele é vítima de bullying, e contra aqueles que o fizeram. Então, eu acredito que os pais precisam, sim, estar atentos, tanto no acesso, né, à internet dos seus filhos, como também aos sinais que esse adolescente ou essa criança transmitem. Mas isso, com os pais trabalhando, com a vida cotidiana, muito difícil o pai e a mãe sentar até para almoçar, para jantar com seus filhos, cada um tem o seu horário, e identificar se mudou algo no comportamento. Então, os pais têm que estarem sempre de olho. E outro diálogo. Nada como diálogo e a informação. Não adianta você tentar proteger o seu filho não passando informação para ele do que acontece lá fora. Lógico que tudo tem que ser passado conforme a faixa etária. Tem informações que você vai passar para os adolescentes, informações para as crianças, respeitando a faixa etária e a evolução dessa criança. Mas você tem que orientar, você tem que dizer, olha, não acesse assim, tome cuidado se alguém te buscar num chat, preste atenção ao tipo de conversa. Nós temos que tomar muito cuidado também com essa parte do abuso sexual infantil, a da exploração sexual infantil. A senhora trabalhou bem nessa área também? Trabalhei bastante na parte de pedofilia. Quando eu trabalhei no Departamento de Homicídios, eu fui divisionária da Divisão de Proteção à Pessoa. E essa divisão tem a Delegacia Especializada de Combate à Pedofilia. Lá, nós desenvolvemos um trabalho extremamente importante, porque naquela época em que eu estava à frente da divisão, nós tivemos acesso a um programa de computador, vamos falar assim, que proporciona você monitorar aqueles indivíduos que estão baixando conteúdo de pornografia infantil e que armazenam, compartilham ou mesmo até produzem esse conteúdo para comercializar ou para satisfazer a própria lascívia. Tudo isso é crime. E o crime está descrito aonde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Porque o abuso sexual infantil, a exploração sexual infantil, muitas vezes não precisa ser caracterizado criminalmente com o ato sexual em si, que seria o estupro de vulnerável. Sim. Essas atitudes descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente já configura aquele que pratica chamado como pedófilo. O autor desse tipo de atitudes é chamado como pedófilo. Na verdade, pedofilia e
e o termo pedófilo é um termo usado pela Organização Mundial de Saúde, porque a pedofilia, sim, é tida como uma doença. Ele é um transtorno daquele que sente atração sexual por criança e adolescente. Não existe na nossa legislação um artigo de lei que diga pedofilia é, por exemplo, como homicídio, o artigo 121. Matar alguém, homicídio, matar alguém. Não existe isso no nosso Código Penal e nem na nossa legislação extravagante. O que existe são condutas descritas na lei e que aquele indivíduo que pratica essas condutas é denominado pedófilo e aquelas condutas são chamadas de condutas de pedofilia. Já quando estávamos na divisão, né, de proteção, diante dessa ferramenta de inteligência que nós tivemos acesso, nós acabamos participando de um grupo, de uma força-tarefa do Ministério da Justiça, do Cyber Lab do Ministério da Justiça. E lá, nossa equipe foi treinada para ajudar, mesmo lá em Brasília, a fazer essa varredura, e foram deflagradas algumas operações denominadas Luz na Infância, onde todos os estados da federação participaram, e eu tive a honra de coordenar essa operação, algumas edições delas, aqui no estado de São Paulo, pela nossa Polícia Civil.